Meus prezados, boa noite, sejam bem-vindos nessa pequena, mais importante revisão. Lamentando a minha ausência na última terça-feira, pelos motivos que todos vocês já sabem, então eu vou fazer aqui um vídeo rapidinho para vocês focarem nos principais pontos que a gente vai abordar na nossa avaliação da semana que entra, né? Então, pessoal, lápis e papel, celular, notebook e uma boa doutrina do lado para a gente começar a fazer esse trabalho. Vamos lá. A prova tem 7 questões. Umas valem 8, outras valem 4. Enfim, a pontuação total é 30 pontos, tá bom? Foram 20 lá acho que foram 30, né? Agora não lembro bem, mas enfim, a prova está valendo 30 pontos. Bom, nós temos uma questão, pessoal, que envolve o poder constituinte derivado, principalmente no que se refere à mutação constitucional. Tá? O que trata isso, gente? Quando se fala em mutação constitucional, a gente está discutindo novas formas, maneiras informais de se interpretar a Constituição. E eu queria que vocês dessem uma lida em Luiz Roberto Barroso, que vai tratar da mutação constitucional, falando do que a gente compreende por interpretação construtiva e interpretação evolutiva. Como é que se explicam esses movimentos de interpretação da Constituição? Porque eles vão servir de ferramenta para o que a gente vai chamar de mutação constitucional no futuro, tá? Então eu queria que vocês dessem uma lida em Barroso. O livro dele está disponível na biblioteca e eu disponibilizei também na nossa plataforma. O nome do livro é o Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, onde tem um tema específico sobre essas duas modalidades de interpretação da Constituição, como modo de você fazer uma modificação da Constituição sem propriamente mudá-la formalmente. É um meio informal de modificação da Constituição. Ainda falando sobre poder constituinte, nós temos classicamente a divisão do poder constituinte em poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. A questão que a gente vai trabalhar na prova é justamente a gente fazer uma distinção. Questão simples, bem tranquila, não tem muito mistério, uma questão objetiva, e a gente tentar fazer essa dupla compreensão do que é o poder, como é que ele é representado, qual que é o seu objeto, poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, beleza? Vamos novamente falar sobre a classificação da Constituição. Existem várias formas da gente classificar a Constituição, né, por vários meios de eu enxergar a Constituição, sob o ponto de vista da sua mutabilidade, da sua alteração, da sua extensão, da forma como ela foi construída, enfim, vários critérios a gente tem e a gente vai abordar esse tema, então, também numa questão, as várias classificações que a Constituição pode se submeter. Questão simples também, não tem muito mistério. Outro tema, e a gente já abordou isso várias vezes, são os chamados sentidos da Constituição, ou seja, significados que vários campos do conhecimento se utilizam para definir o que é a Constituição. E existem alguns conceitos, alguns sentidos que são clássicos, né? O sentido sociológico, o sentido jurídico, o sentido político, são manifestações dessas várias correntes sobre a Constituição. E algumas delas ficaram marcadas, né? A gente consegue enxergar bem os seus primeiros pensadores e a forma como eles enxergam a ideia de Constituição. Então também tem uma questão envolvendo esse tema.
Outra questão que a gente vai abordar, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma pausinha aqui. Tem uma outra questão que a gente vai até desenvolver também mais no futuro, mas acho que isso já até é um conceito bem tranquilo para a gente, é a questão de entender a Constituição como uma força muito importante que a gente vai denominar de o princípio da supremacia da Constituição. Dentro da hierarquia das normas, e a gente vai ver isso na próxima aula, mas não invalida a discussão, a gente sabe que para que haja segurança jurídica, para que o sistema normativo funcione de forma compatível com toda a sociedade, com o Estado, com os cidadãos, é preciso que todas as normas que nascem da Constituição sejam compatíveis com ela, né? Ou seja, as leis, os decretos, as medidas provisórias, as portarias, enfim, toda uma gama de legislação que está abaixo da Constituição, ela tem que ser compatível com a Constituição Federal. Caso contrário, essas normas que estão abaixo dela serão consideradas, obviamente, inconstitucionais. Então, para que elas possam ter essa eficácia, para que elas possam ter uma validade jurídica, é preciso que haja, acima de tudo, uma compatibilidade com a Constituição Federal. Não é pelo fato de eu ter uma presunção de legalidade dos atos da administração que ele não pode ser contestado diante da Constituição. É preciso que, além de legal, que aquele ato, que aquela norma seja constitucional, ok? Outro ponto, bom, esse aqui eu já falei, tem duas questões então, que falam sobre os métodos de classificação da Constituição. Já falamos sobre isso. O que mais? Espera aí. Uma outra questão que a gente vai desenvolver, pessoal, é sobre a estrutura da Constituição, que obedece até uma regra clássica dividida em três, vamos dizer assim, três estruturas bem específicas, né? A gente sabe que a nossa Constituição, ela apresenta um preâmbulo, que a gente já discutiu até isso em sala, sobre a força normativa desse preâmbulo, né? Quando ela é apresentada à sociedade, dizendo aqui ela veio, né? Ela tem uma disposição permanente, que é o grande corpo da Constituição, né? Esse corpo é dividido em títulos, em capítulos, em artigos, incisos, etc. E o texto constitucional também vai apresentar o que a gente chama de atos das disposições constitucionais transitórias, o chamado ADCT, que regulam justamente situações que foram assim pegas no momento em que eles estavam ocorrendo e chegou uma nova Constituição. Então, certas relações jurídicas precisavam ser protegidas ou ser amparadas por uma norma que não prejudicasse quem já estava naquela situação e, ao mesmo tempo, amparasse a Constituição que estava chegando. Por isso, você tem uma disposição transitória para regular essas situações que são efetivamente transitórias. Inclusive, ainda hoje, passados 30 e poucos anos da promulgação da Constituição, tem muitas disposições transitórias que ainda estão sendo aplicadas, né? Então, gente, é um vídeo rápido, como eu estava falando para você, vamos fechar aqui em 10 minutos. Eu só quero chamar a atenção porque tem uma questão, aqui trata da interpretação da Constituição. Eu queria que vocês realmente dessem uma lida no livro de Luiz Roberto Barroso, vou repetir aqui, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, tá? No capítulo em que ele discute a questão da mutação constitucional e as formas de interpretação informal da Constituição. Tá bom? Obrigado, uma boa noite e boa sorte para vocês. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp e na nossa plataforma.